A gerente estivera o tempo todo ocupada com os papéis, sem dizer nenhuma palavra, mas agora me olhou com uma expressão tão aborrecida por perder uma bela comissão com minha recusa. Quer que seu nome continue em nosso livro? Perguntou. Por favor, senhorita Stopper. Bem, realmente não adianta muito, já que recusa as melhores ofertas dessa maneira, disse asperamente. Não pode esperar que façamos força para conseguir outro cargo desses para a senhorita. Muito bom dia, senhorita Hunter. Bateu na campainha sobre a mesa e o criado me levou para fora da sala. Bem, Sr. Holmes, quando cheguei em casa e encontrei muito pouco que comer, 2 ou 3 contas sobre a mesa, comecei a me perguntar se não tinha feito uma tolice. Afinal de contas, se essa pessoa tinha manias esquisitas e esperavam ser obedecidos em questões tão extraordinárias, pelo menos estavam prontos a pagar por sua excentricidade. Muito poucas governantas na Inglaterra ganham 100 libras por ano. Além do mais, de que me valia meu cabelo, muitas pessoas ficavam melhor de cabelos curtos e talvez eu fosse uma delas. No dia seguinte estava inclinada a achar que cometer um erro, e no outro dia fiquei convencida disso. Já tinha quase vencido meu orgulho e me preparado para voltar à agência e perguntar se o lugar já fora ocupado, quando recebi uma carta do próprio cavalheiro. Está aqui comigo e vou ler para o senhor. As faias roxas perto de Winchester. Prezada senhorita Hunter, a senhorita Stopper teve a bondade de me dar seu endereço e estou lhe escrevendo para perguntar se por acaso a senhora reconsiderou sua decisão. Minha esposa está ansiosa para que venha trabalhar para nós. Pela descrição que lhe fiz, estamos dispostos a lhe pagar 30 libras por trimestre, isto é, 120 libras por ano, para recompensá-la por qualquer inconveniência que nossas excentricidades possam lhe causar. Na realidade, não são difíceis de atender. Minha esposa gosta muito de um tom especial de azul elétrico e gostaria que a senhora usasse um vestido dessa cor dentro de casa pela manhã. Não é preciso gastar dinheiro adquirindo vestido, entretanto, pois já temos um que pertenceu à minha querida filha Alice, que agora reside em Filadélfia, que acho que lhe serviria muito bem. E quanto a sentar aqui ou ali, ou se divertir da maneira que lhe for indicada, isso não lhe deve causar nenhum inconveniente. No que diz respeito a seus cabelos, é sem dúvida nenhuma uma pena, especialmente porque não pude deixar de reparar como são lindos em nosso breve encontro, mas receio ter de ficar firme nesse ponto, e só espero que o aumento de salário a recompense pela perda. Suas obrigações com a criança são realmente muito leves. Tente mudar de ideia, irei esperá-la com o carro em Winchester. Atenciosamente, Jephrow Rucastel. Essa é a carta que acabei de receber, Sr. Holmes, e resolvi aceitar. Pensei, entretanto, que antes de dar o último passo, gostaria de submeter a questão ao senhor. Bem, senhorita Hunter, se já resolveu, isso encerra o assunto, disse Holmes, sorrindo. Mas não me aconselha a recusar? Confesso que não é um lugar que gostaria de arranjar para minha irmã, se a tivesse.
O que quer dizer com isso tudo, Sr. Holmes? Não tenho fatos suficientes. Não sei dizer. Talvez a senhora tenha alguma opinião? Bem, achei que só poderia haver uma explicação. O Sr. Rucastle parece ser muito bondoso e ter bom gênio. É possível que sua esposa seja doente mental e que ele queira esconder o fato para que não seja levada para algum asilo e faça todas as suas vontades para evitar que tenha uma crise. É realmente uma solução possível? Na verdade, como estão as coisas? É a mais provável, mas de qualquer maneira, não parece uma boa família para uma moça. Mas o dinheiro, Sr. Holmes, o dinheiro! Sim, claro, o salário é muito bom, bom demais. É isso que me preocupa. Por que lhe pagariam 120 libras por ano quando podem escolher quem quiser e pagar somente 40? Deve haver uma razão muito forte atrás de tudo isso. Achei que, se lhe contasse as circunstâncias, o senhor compreenderia mais tarde. Se precisar de seu auxílio, vou me sentir muito melhor se souber que o senhor está me apoiando. Olhe, pode se sentir assim e ir em paz. Asseguro-lhe que seu pequeno problema promete ser o mais interessante que me surgiu há muitos meses. Há alguma coisa de muito original em alguns aspectos. Se sentir dúvidas ou achar que está em perigo... Perigo? Que perigo está antevendo? Holmes sacudiu gravemente a cabeça. Deixaria de ser um perigo se pudéssemos defini-lo, disse. Mas a qualquer hora do dia ou da noite, um telegrama me levaria a seu lado para ajudá-la. Isso é o bastante. Levantou-se prontamente da cadeira sem um vestígio de ansiedade no rosto. Irei para Hampshire, sem nenhuma preocupação agora. Vou escrever para o Sr. Rucastle imediatamente, sacrificar o meu pobre cabelo e irei para Winchester amanhã. Despediu-se de nós com umas palavras de agradecimento para Holmes e saiu. Pelo menos, eu disse, quando ouvimos seus passos firmes e rápidos na escada. Parece ser uma moça que sabe se defender muito bem. E precisa ser, disse Holmes gravemente. Se não estou errado, teremos notícias dela dentro de alguns dias. Não demorou muito para se realizar a profecia de meu amigo. Passaram-se 15 dias e muitas vezes pensei nela, imaginando em que estranho desvio da experiência humana essa moça solitária se encontraria. O salário fora do comum, as condições curiosas, as obrigações tão leves, tudo levava a crer que se tratava de alguma coisa normal, embora fosse impossível para mim determinar se era uma excentricidade ou uma trama, se o homem era um filântropo ou um vilão. Quanto a Holmes, notei que muitas vezes ficava sentado por meia hora, com um ar abstrato e testa franzida, mas, quando mencionava o assunto, tirava-o do pensamento com um gesto da mão. Fatos, fatos, fatos! Exclamava, impaciente. Não posso fazer tijolos sem barro. Mas sempre acabava resmungando que nenhuma irmã dele jamais aceitaria um lugar desses. O telegrama que recebemos eventualmente chegou tarde da noite, justamente quando estava pensando em me recolher, e Holmes se preparava para uma dessas pesquisas que duram toda a noite, a que ele frequentemente se entregava quando o deixava inclinado sobre uma retorta e tubo de ensaio à noite, e o encontrava na mesma posição quando descia para o café da manhã. Abriu o envelope amarelo e, depois de olhar a mensagem, estendeu-a para mim.
Veja qual é o horário dos trens no guia Bradshaw, disse e voltou às suas experiências químicas. A mensagem era breve e urgente. Por favor, esteja no Hotel Black Swan, em Winchester, ao meio-dia amanhã, dizia. Venha, estou desesperada. Hunter. Você vai comigo? Perguntou Holmes, erguendo os olhos. Gostaria de ir. Veja os trens, então. Há um trem às 9h30, disse olhando o Bradshaw. Chega em Winchester às 11h30. Esse serve muito bem. Talvez seja melhor adiar minha análise das acetonas para estar em boa forma de manhã. Às 11h da manhã seguinte, estávamos quase chegando à antiga capital inglesa. Holmes se afundara nos jornais a viagem inteira, mas, depois de passarmos a fronteira de Hampshire, jogou-os de lado e começou a admirar a paisagem. Era um dia de primavera ideal, um céu azul claro salpicado de pequenas nuvens brancas felpudas que navegavam do leste para o oeste. O sol brilhava, mas havia um friozinho no ar que despertava a energia de um homem por toda parte nos campos até as colinas de Aldershot. Os telhadinhos vermelhos e cinzentos das fazendas espreitavam por entre o verde claro da folhagem. Está tudo fresquinho e lindo, exclamei com o entusiasmo de um homem acabado de sair da neblina da rua Baker. Mas Holmes sacudiu a cabeça muito sério. Você sabe, Watson, que é uma das maldições de um cérebro como o meu, que vejo tudo com referência ao meu assunto especial. Você olha para essas casas espalhadas e fica impressionado com sua beleza. Eu olho para elas e a única ideia que me ocorre é a sensação de seu isolamento e da impunidade com que os crimes podem ser cometidos dentro delas. Deus meu! Exclamei. Quem iria associar a ideia de crime com essas velhas casas? Elas me enchem de horror. Acredito firmemente, Watson, baseado em minha experiência, que os mais baixos e vis becos de Londres não apresentam uma história de pecados mais horríveis que os belos e sorridentes campos. Você me apavora! Mas a razão é óbvia. A pressão da opinião pública pode conseguir na cidade o que a lei não consegue. Não existe um beco tão vil que o grito de uma criança torturada ou a pancada dada por um bêbado não provoquem a simpatia e indignação dos vizinhos, e o mecanismo da justiça está tão pronto que uma palavra de queixa pode pôr em movimento, e só há um passo entre o crime e o banco de réus. Mas olhe para essas casas isoladas, cada uma cercada por seus campos, cheias na maior parte dos pobres e ignorantes que mal conhecem a lei. Pense nos atos de crueldade demoníaca, a maldade escondida que continuam ano após ano nesses lugares e ninguém fica sabendo. Se essa moça que nos pediu auxílio tivesse ido morar em Winchester, não teria receio que nada lhe acontecesse. São 7 quilômetros de campo que tomam a situação perigosa, se bem que parece que não foi ameaçada. Não, se pode vir a Winchester para nos encontrar, quer dizer que tem liberdade de sair. Exatamente, tem sua liberdade. O que pode estar acontecendo, então? Pode sugerir alguma explicação? Imaginei 7 explicações diferentes e todas se encaixam nos fatos até onde sabemos, mas qual delas é a correta só pode ser determinado com a informação nova que certamente vamos encontrar à nossa espera. Bem,
Lá está a torre da catedral e breve ouviremos tudo que a senhorita Hunter tem para nos contar. O Hotel Black Swan é uma estalagem de grande fama na rua High, pertinho da estação, e lá encontramos a moça esperando por nós. Alugar uma sala e o almoço nos aguardava sobre a mesa. Estou tão contente de terem vindo, disse com fervor. É tanta bondade sua, mas não sei mesmo o que fazer. Seus conselhos são de imenso valor para mim. Por favor, conte-nos o que aconteceu. Vou contar, e tenho de ser rápida, pois prometi ao Sr. Ruckestle que voltaria antes das 3 horas. Consegui sua permissão para vir à cidade hoje de manhã, embora ele não saiba o que vim fazer. Dê-nos tudo em sua devida ordem. Holmes estendeu as longas pernas magras para o fogo e se preparou para ouvir. Em primeiro lugar, devo dizer que, de modo geral, não tenho sido maltratada pelo Sr. e Sra. Ruckestle. Faço apenas justiça em dizer isso, mas não os compreendo e estou preocupada com eles. O que não compreende? A razão de sua conduta, mas vou contar exatamente como sucedeu. Quando cheguei, o Sr. Ruckestle foi me encontrar e me levou de carro às Faias Roxas. É, como ele dissera, lindamente situada, mas não é bonita, é apenas urna casa grande, quadriúda, pintada de branco, mas toda manchada de mofo e limo. Tem bastante terreno em volta, bosques de 3 lados, e no quarto um campo que desce até a estrada de Southampton, que faz uma curva a uns 100 metros da porta da frente. O terreno em frente pertence à casa, mas os bosques em volta fazem parte da propriedade de Lord Southampton. Um grupo de faias roxas logo em frente da porta deu nome à casa. Meu patrão, mesmo, me levou até lá, amável como sempre. E aquela noite me apresentou a sua esposa e a criança. Não há verdade nenhuma, Sr. Holmes, na hipótese que nos pareceu provável em seus aposentos na rua Baker. A senhorita Ruckestle não é louca. É uma mulher calada, pálida, muito mais jovem que o marido. Acho que não tem mais que 30 anos, enquanto ele deve ter uns 45. Deduzi, pela conversa, que estão casados cerca de 7 anos, que ele era viúvo e que sua única filha do primeiro matrimônio é a Ma, não Má de malvada, Ma, M-A, que foi para a Filadélfia. O Sr. Ruckestle me disse particularmente que a razão por que ela os deixou é que sentia uma aversão irracional pela madrasta. Como a filha não podia ter menos de 20 anos, imagino que sua posição, junto à jovem esposa de seu pai, não pode ter sido muito confortável. A senhora Ruckestle parecia desbotada mentalmente quanto fisicamente. Não me causou impressão favorável nem desfavorável, era completamente apagada. Era fácil de ver que se dedicava apaixonadamente ao marido e ao pequeno filho. Seus olhos, cinzento, claros, iam de um a outro constantemente, notando e antecipando todos os seus desejos. Ele era muito bondoso com ela, de sua maneira rude e expansiva, e em geral pareciam muito felizes. No entanto, essa mulher tinha algum desgosto secreto. Muitas vezes ficava perdida em seus pensamentos com uma expressão profundamente triste, mas de uma vez a surpreendi chorando. Pensei algumas vezes que fosse a disposição do filho que a preocupava, pois nunca vi uma criança tão mimada e de tão mau gênio, e pequeno para a idade, com uma cabeça desproporcionalmente grande. Parece,
passar a vida inteira alternando entre acessos de fúria e intervalos de mau humor. Sua única ideia de divertimento é torturar qualquer criatura menor e mais fraca e demonstra considerável talento em planejar a captura de camundongos, passarinhos e insetos. Mas prefiro não falar dessa criança, Sr. Holmes. Na verdade, não tem nada a ver com a minha história. Gosto de todos os detalhes, disse meu amigo, mesmo que pareçam irrelevantes. Procurarei não omitir nada importante. A única coisa desagradável na casa que me impressionou logo é a aparência e conduta dos empregados. Há só dois, um homem e sua mulher. O homem é rude, grosseiro, de cabelos e barba grisalhos, que cheira sempre a bebida. 2 vezes, desde que estou com eles, ficou completamente bêbado. O Sr. Ruckestle pareceu nem notar. Sua mulher é muito alta e forte, de cara amarrada, tão calada quanto a Sra. Ruckestle, e muito menos amigável. Foi um casal muito desagradável, mas, felizmente, passo a maior parte do tempo no quarto de crianças e em meu próprio quarto, que ficam um ao lado do outro em um canto do prédio. Nos primeiros 2 dias após chegar em Falo Rochas, minha vida correu mansamente. No terceiro, a Sra. Ruckestle desceu logo após o café da manhã e murmurou alguma coisa no ouvido do marido. Ah, sim, disse ele, virando para mim. A senhorita Hunter, por ter atendido nossos caprichos e cortado seus cabelos, garanto-lhe que não alterou em nada sua bela aparência. Vamos ver agora como lhe assenta o vestido azul elétrico. A senhora vai encontrá-lo estendido em sua cama e, se quiser ter a bondade de vesti-lo, ficaremos ambos muito gratos. O vestido que encontrei à minha espera era de um tom peculiar de azul. A fazendeira excelente, mas mostrava sinais evidentes de já ter sido usada antes. Não podia servir melhor se tivesse sido feito para mim, o vestido. O senhor e a senhora Ruckestle expressaram uma admiração quando me viram, que me pareceu muito exagerada de tão veemente. Estavam me esperando no salão, que é muito grande, estendendo-se por toda a frente da casa, com 3 grandes janelas que vão até o chão. Uma cadeira estava colocada perto da janela do meio, com as costas viradas para ela. Pediram que sentasse nela, e então o Sr. Ruckestle, passeando de um lado para o outro, começou a contar as histórias mais engraçadas que jamais ouvira. Não podem imaginar como era cômico e ri até ficar cansada. A senhora Ruckestle, entretanto, que não possuía senso humorístico, evidentemente nem sequer sorriu e ficou sentada com as mãos no colo e uma expressão triste e ansiosa. Após cerca de 1 hora, o Sr. Ruckestle subitamente comentou que estava na hora de começar os deveres do dia e que eu podia trocar de roupa e ir ter com o pequeno Edward no quarto de crianças. 2 dias depois, a mesma coisa aconteceu em circunstâncias exatamente idênticas. Novamente troquei de vestido, novamente sentei em frente à janela, mas de costas, e novamente ri às gargalhadas das histórias engraçadas que meu patrão contava. Depois deu-me um romance de capa amarela, e virando minha cadeira um pouco de lado, para que minha própria sombra não caísse sobre a página, pediu-me que lesse em voz alta. Lá por uns 10 minutos, começando no meio de um capítulo, e de repente, no meio de uma frase, mandou que eu parasse e fosse mudar de roupa. O
O senhor bem pode imaginar, Sr. Holmes, como fiquei curiosa quanto ao significado dessa encenação. Tinham sempre o cuidado, observei, de que eu não ficasse de frente para a janela, e fiquei obcecada pelo desejo de ver o que estava acontecendo nas minhas costas. A princípio, parecia impossível, mas logo descobri uma maneira. Meu espelho de mão havia quebrado. Então tive a ideia feliz de esconder um pedacinho no lenço. Na próxima ocasião, no meio de uma gargalhada, levei o lenço aos olhos e consegui com jeito ver o que estava atrás de mim. Confesso que fiquei desapontada. Não vi nada. Pelo menos essa foi minha primeira impressão. Ao olhar de novo, entretanto, percebi que havia um homem parado na estrada de Southampton. Um homem pequeno, barbado, vestido de cinzento, que parecia olhar em minha direção. A estrada é muito usada e geralmente há alguém passando por ela, mas esse homem estava encostado na grade que cercava nosso campo e olhando com toda a atenção. Abaixei o lenço e lancei um olhar para a Sra. Ruckelshaus, vendo seus olhos fixos em mim atentamente. Não falou nada, mas tenho certeza que adivinhou que tinha um espelho na mão e vira o que estava atrás de mim. Levantou-se imediatamente. Há um homem impertinente na estrada que está olhando para a senhorita Hunter. Algum amigo seu, senhorita Hunter? Ele perguntou. Não conheço ninguém nessa região. Ora, que impertinência! Por favor, vire e o faça sinal para ele ir embora. Não seria melhor ignorá-lo? Não. Ele ficaria por aí para sempre. Por favor, vire e faça um sinal com a mão. Fiz o que mandava e, ao mesmo tempo, a senhorita Ruckelshaus fechou a cortina. Isso foi há uma semana e desde então não sentei mais à janela, nem usei o vestido azul, nem vi o homem na estrada. Tenha a bondade de continuar, disse Holmes. Sua narrativa promete ser muito interessante. Receio que seja um pouco desorganizada e talvez não haja muita relação entre os diferentes incidentes de que vou falar. No primeiro dia que passei em Faias Roxas, o Sr. Ruckelshaus me levou a um pequeno anexo que ficava perto da porta da cozinha. Ao nos aproximarmos, ouvi o retinir agudo de uma corrente e o som de algum animal se mexendo. Olha aqui, disse o Sr. Ruckelshaus, mostrando-me uma fresta entre duas tábuas. Não é uma beleza? Olhei e vi 2 olhos brilhantes e um vulto vago encolhido na escuridão. Não tenha medo, disse meu patrão, rindo de meu sobressalto. Há apenas Carlo, meu cão mastim. Digo que é meu, mas na verdade o velho Toller é a única pessoa que pode fazer qualquer coisa com ele. Só come uma vez por dia e muito pouco assim mesmo, de modo que está sempre faminto. Toller o solta todas as noites e Deus ajude o invasor que ele pegue com seus dentes. Por favor, nunca, por razão nenhuma, ponha o pé fora da porta à noite, pois sua vida não valerá nada. O aviso não foi à toa, pois 2 noites depois estava olhando pela janela de meu quarto, aproximadamente às 2 horas da manhã. Era uma noite linda de luar e o gramado em frente da casa estava prateado e quase tão vivo quanto de dia. Estava enlevada pela beleza pacífica da cena quando percebi que alguma coisa se movia sob a sombra das faias roxas. Quando emergiu no luar, vi o que era. Era um cão gigantesco, do tamanho de um bezerro, castanho amarelado, de mandíbulas pendentes, focinho preto e ossos imensos, quase perfurando a carne. Atravessou lentamente o gramado e desapareceu nas sombras do outro lado. Essa sentinela
horrivelmente silenciosa gelou meu sangue nas veias, o que acho que nenhum ladrão poderia fazer. E agora tenho uma experiência muito estranha a lhes contar. Como sabem, cortei o cabelo em Londres e coloquei em um grande cacho no fundo da mala. Uma noite, depois da criança ir para a cama, comecei a me distrair examinando a mobília de meu quarto. Havia uma velha cômoda no quarto, com as 2 gavetas de cima vazias e abertas, e a de baixo trancada. Já enchera as 2 primeiras com minha roupa e ainda tinha umas coisas para guardar. Fiquei naturalmente irritada por não poder usar a terceira gaveta. Ocorreu-me a ideia de que poderia ter sido trancada por mero acaso. Então peguei minhas chaves e tentei abrir a gaveta. Logo, a primeira serviu perfeitamente. E abri-a. Só vi uma coisa dentro, mas tenho certeza que nunca poderão adivinhar o que era. O meu cacho de cabelo. Peguei-o, examinei-o. Era da mesma cor peculiar e da mesma espessura. Mas então vi como era impossível. Como poderia meu cabelo estar trancado naquela gaveta? Com mãos trêmulas, abri minha mala, tirei o que estava dentro e lá no fundo estava o meu cacho. Coloquei os 2 juntos e garanto-lhes que eram idênticos. Não é extraordinário? Por mais que pensasse, não conseguia entender o que significava. Coloquei o cacho estranho de volta na gaveta e não disse nada aos Ruckestles, pois achei que fora errado de minha parte abrir uma gaveta que eles haviam fechado. Sou por natureza muito observadora, como devem ter notado, Sr. Holmes, e logo tinha mentalmente uma ideia clara da disposição de todos os aposentos da casa. Havia uma ala, entretanto, que parecia não ser habitada. Havia uma porta em frente da porta dos aposentos dos Tollers que dava para essa ala, mas estava sempre trancada. Um dia, entretanto, quando eu subi as escadas, encontrei o Sr. Ruckestle saindo dessa porta com as chaves na mão e uma expressão no rosto que o tomava muito diferente do homem gordo e jovial que estava acostumada. As faces estavam vermelhas, a testa franzida de raiva e as veias salientes. Trancou a porta e passou por mim apressadamente, sem dizer uma palavra, nem olhar para mim. Isso despertou minha curiosidade, e quando passeava com a criança, fui até o lado de onde podia ver as janelas dessa parte da casa. Havia 4 em fileira, 3 das quais estavam somente sujas, mas a quarta estava tapada com tábuas de madeira. Todas estavam evidentemente abertas. Enquanto passeava de um lado para o outro, o Sr. Ruckestle chegou até mim, alegre e jovial como sempre. Ah, disse, não me julgues rude se passei pela senhora sem dizer nenhuma palavra. Estava preocupado com assuntos de negócios. Garanti que não ficara ofendida. Por falar nisso, disse, parece que tem muitos quartos vazios lá em cima e um deles tem uma janela coberta de madeira. Meu hobby é fotografia, respondeu. Lá é minha Carnara escura, mas, meu Deus, que moça observadora! Quem podia imaginar isso? Quem podia imaginar isso? Falou em tom brincalhão, mas não havia nada de brincalhão em seus olhos. Ao olhar para mim, só vi suspeita e irritação em seu olhar. Bem, Sr. Holmes, do momento em que compreendi que havia alguma coisa naqueles quartos que eu não deveria ver, fiquei ansiosa para revistá-los. Não era só curiosidade, embora seja muito curiosa. Era mais como que uma obrigação, um sentimento de que alguma coisa boa poderia acontecer se conseguisse entrar naqueles quartos. Fala-se muito de instinto feminino, talvez
fosse o instinto feminino que me fazia sentir isso. Seja como for, ele era o que sentia, e fiquei atenta a qualquer possibilidade de atravessar a porta proibida.